Fala galera do YouTube, tudo bem? Oficina das Paredes retornando. E hoje, pessoal, nós vamos estar respondendo aquelas perguntas do nosso novo quadro, Pergunta que eu te respondo. Eu tô com o meu computador aberto aqui e tem uma pergunta aí de um grande amigo nosso, que inclusive ele tem um canal no YouTube também, chamado Elétrica Racional, que é o professor Denis. É o professor aí que dava aula no Senai do Tatuapé. Ele fez uma pergunta: mestre, eu nunca pintei uma casa de forma profissional. Por onde devo começar para obter um bom resultado? E aqui ele parabenizou o nosso quadro, né? Parabéns, mestre, adorei o novo quadro. Bom, primeiramente quero agradecer aí o nosso amigo aí, o professor Denis, né? Um grande mestre aí na área da elétrica. E vamos à resposta aí do nosso amigo. Meu querido e amigo Denis, a sua pergunta... A sua pergunta é um pouco complicada, né? Então vamos lá. Eu posso tentar te ajudar de uma forma teórica, mas de qualquer forma vai te faltar informação em conteúdo, principalmente procedimento prático. Então hoje, né, nós não podemos simplesmente falar que a pintura hoje seria um hobby ou um passatempo, né? Então na verdade a pintura é uma profissão. Faz tempo que a pintura se tornou uma profissão. E hoje o que acontece muito, né, o que acaba manchando um pouco a nossa imagem, não só a nossa, mas como de qualquer área, né, da construção civil, são aquelas pessoas que acham fácil alguns determinados procedimentos e ele tenta fazer ele mesmo. Então é assim, tem coisas que dá pra gente fazer, fazemos por várias questões, ou por necessidade própria, ou por falta de dinheiro para poder contratar realmente um profissional, ou dependendo do serviço, como é um serviço muito simples, então nós acabamos nos aventurando a fazer, né? Não que esteja errado, mas existem alguns procedimentos que nós precisamos ter conhecimento, e esse conhecimento técnico nós só aprendemos onde? Na academia, numa escola da construção civil, assim como o Senai, assim como outras escolas renomadas também que tem por aí. Então, para responder a pergunta do nosso mestre Denis, né, para pintar uma casa de forma profissional, primeiramente, a pessoa precisa ter conhecimento técnico, né? Então, às vezes ela quer pintar de forma profissional, mas também não tem condições de frequentar aí uma escola, uma academia. Mas a melhor opção que tem para ele nesse momento é coletar informações e verificar se essas informações realmente fazem sentido, né? Porque todo procedimento que nós aprendemos dentro de uma academia está baseado dentro das normas da ABNT. Então, se tem procedimentos de pintura que você precisa respeitar as normas, como por exemplo, tempo de secagem, preparação da superfície, que é a norma da ABNT 3245. Então existem esses procedimentos que realmente tem que ser seguido à risca. Mas vamos lá, a pergunta dele ficou ampla também, porque quando nós falamos de uma pintura, eu tenho duas situações. Eu tenho uma pintura que pode ser uma pintura de uma residência nova, né? Uma residência que ela nunca foi pintada na vida, e eu também posso estar falando de uma pintura, né, no caso de uma casa que ela já está pintada, então nós estamos falando de uma repintura. Então nesse caso, a repintura ela seria um pouco mais fácil, vamos dizer dessa forma. Mas os procedimentos dentro das normas da ABNT precisa ser seguido. Então quando eu vou pintar um ambiente, primeiramente eu preciso analisar qual será a prioridade. O que é prioridade para mim? Vamos dar como exemplo que a prioridade seja pintar o quarto do meu filho. Então nesse caso, a prioridade vai ser o quarto do meu filho, onde eu estarei retirando uma boa parte dos objetos que tem dentro desse dormitório para poder facilitar o meu trabalho, principalmente coisas que quebram, protegendo, colocando em caixas e guardando num lugar seguro. Segundo procedimento é preparar o ambiente. Preparar, que eu me refiro, proteger o chão, proteger móveis que não pode ser retirado do lugar. Com essa atitude já estamos tomando alguns cuidados, né, que seriam os mesmos cuidados de um pintor profissional. Terceiro procedimento seria preparar essa superfície para receber essa nova camada de tinta. Então nesse caso nós realizamos um lixamento completo, onde nós lixamos teto e paredes. Geralmente para uma repintura nós utilizamos aí uma lixa vermelha de gramatura 150 a 180. Realizamos todo o lixamento da área que nós precisamos preparar. Em seguida, realizamos uma limpeza. Essa limpeza pode ser auxiliada com a própria vassoura e um pano úmido para poder retirar toda a poeira que surgiu por conta do lixamento. E o último procedimento seria preparar a tinta de forma correta
para a gente poder pintar. Então a tinta também não tem segredo. A tinta ela precisa ser homogeneizada. Assim que eu abro a lata, eu preciso mexer todo o produto, porque dentro da lata existe 4 componentes que precisam se misturar por completo para que a gente consiga adquirir do material todas as qualidades que ele vai nos oferecer. Qualidade, durabilidade, rendimento, cobertura, aplicabilidade, lavabilidade. Para que a gente consiga adquirir todas essas qualidades da nossa tinta, então o primeiro procedimento é fazer essa homogeneização, porque o produto ele pode ficar muito tempo nas prateleiras da loja e esse produto ele sofre o que nós chamamos de decantação. Feita a homogeneização, então no verso da lata tem todas as informações que nós pintores já sabemos de cor e salteado, mas o cliente que quer fazer o faça você mesmo, ele não tem esse conhecimento. Mas atrás da lata tem todas as informações, como por exemplo, indicações de ferramenta, quais são as ferramentas corretas que eu vou utilizar, o tempo de secagem entre demãos, qual é o tipo de diluente que eu vou estar utilizando para essa tinta, quantas demãos serão necessárias para que eu consiga ter uma boa cobertura e qual que é o rendimento dessa nossa tinta. Então o primeiro passo é separar essa tinta depois que foi feita a sua homogeneização, fazer a diluição conforme a orientação do fabricante e tentar identificar quais são as ferramentas corretas que nós vamos utilizar para poder realizar esse tipo de pintura. Então nesse caso nós vamos precisar de 2 tipos de ferramenta. Uma trincha, que ela tem uma variação de meia polegada até 4 polegadas. E aqui eu vou estar mostrando para vocês alguns tipos de trincha. A trincha mais convencional que nós encontramos aí no mercado é a trincha de cerdas mistas ou de cerdas grisalhas, como o pessoal chama aí fora. Essa daqui ela é uma trincha de 4 polegadas, tá? Ela é uma trincha muito boa também. Nós temos essa trincha aqui, que é de cerdas claras. Essa trincha em específico, ela foi desenvolvida para aplicação de vernizes e stains. Mas se eu quiser desenvolver um acabamento melhor ou um acabamento de alto padrão, eu posso estar utilizando essa trincha também. Qual é a diferença entre essa trincha e a primeira trincha? Questão de preço. Então essa trincha, ela é muito mais cara do que aquela trincha. Essa daqui ela é uma trincha de 2 polegadas. E aí nós temos as trinchas já um pouco mais top de filamento sintético. Tem uma boa ergonomia. As cerdas dela tem uma precisão muito boa para que a gente consiga realizar um bom recorte na nossa pintura. Iniciando com as trinchas, então vamos iniciar todo o recorte. A pintura é um esquema que não pode ser negligenciado. Então, primeiro eu pinto o meu teto, depois eu vou pintar as minhas paredes. Para pintar o teto e as paredes, isso vai depender muito da superfície. Superfície lisa, eu tenho um rolo específico. Então, para superfícies lisas, nós vamos estar utilizando esse rolo aqui, ó. Então, o nome desse rolo é um rolo anti-respingo, pode ser chamado de anti-respingo ou anti-gotas. Então, isso vai depender muito do fabricante da ferramenta. Ele acaba sendo identificado de forma mais fácil por conta desse espiral aqui, ó. Então eu entendo que essa ferramenta é uma ferramenta que faz pouco respingo, então eu não vou ter problema com a minha pintura, questão de sujeira. A altura da sua napa, ela é bem baixa, ela tem aproximadamente de 8 a 10 milímetros de espessura. Para superfícies rugosas, como eu mencionei, o próprio reboco ou a própria textura, nós vamos trabalhar com esse tipo de rolo, que é um rolo de lã de carneiro. Vendo a altura da napa dele? A altura dele já é um pouco maior. E nós temos uns rolos muito bons também, que são os rolos de microfibra, também com a tecnologia para fazer pouca sujeira também. Só que ele também tem a altura da sua napa um pouco maior. E no caso de uma pintura nova, já são várias etapas, mas basicamente o procedimento que nós utilizamos num trabalho de repintura, vamos utilizar também sobre uma pintura nova. O que vai modificar nesse caso serão as quantidades de materiais que serão utilizados e os tipos de ferramenta também. No caso de uma repintura, nós utilizamos somente o que? Uma trincha, o rolo e a tinta para realizar esse tipo de serviço. Já no caso de uma pintura nova, além de toda a preparação, precisamos aplicar um fundo, né? Chamamos de complemento. Nesse caso, se for um reboco novo, curado 30 dias de cura, vamos aplicar o selador acrílico. E aí vai depender do cliente, se ele quer somente pintar ou se ele quer melhorar esse acabamento ou simplesmente fazer uma textura.
textura. Se ele for somente pintar, aplicando o selador acrílico e respeitando o tempo de secagem, ele já pode estar realizando a sua pintura. No caso, se ele for fazer uma textura, ele já preparou a superfície, já aplicou o complemento, então ele vai aguardar o tempo de secagem também e aplicar a sua textura. Se ele quiser um acabamento liso, então ele vai ter que aplicar massa corrida ou massa acrílica, dependendo do ambiente que ele está trabalhando. Se for interno, ele vai trabalhar com a massa corrida, se for do lado externo, ele vai trabalhar com a massa acrílica. Na aplicação da massa, existe a necessidade de realizar um lixamento para regularizar a massa e deixar a superfície lisa. Depois é retirar todo o excesso de pó que ficou sobre a superfície e aplicar a primeira demão de tinta, aguardar o tempo de secagem e finalizar a pintura com 2 demãos. Essa questão também da quantidade de demãos vai depender muito também da categoria da tinta que você também está utilizando. Bom, espero ter esclarecido aí a pergunta aí do nosso grande amigo, professor Denis, do canal Elétrica Racional. Eu acho que depois dessa resposta que eu dei para ele, ele vai continuar dando aula de elétrica mesmo. Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso quadro, pergunta que eu te respondo. Então, respondendo aí a primeira pergunta aí do nosso amigo professor Denis, e na sequência vamos estar respondendo aí os demais comentários também. Oficina das Paredes agradece e até os próximos vídeos.